So we're going to open our Bibles to chapter 18 of Luke, the book of Luke, the Gospel according to Luke. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas And we will start from the very first verse all the way to verse 8. e então vamos começar ou seja, Lucas 18, desde o verso 1 Wait, see. ao 8. Okay. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Então Lucas 18, de 1 ao 8, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? So, Jesus told us a parable about what? Então Jesus disse-nos uma parábola sobre o quê? How we should, not just should, but how there is a need for us to always pray. Não só que deveríamos, mas existe uma necessidade de orarmos constantemente, But also to not lose heart. mas também que não percamos o nosso coração. Or desfalecer Sim, não, é a palavra e que nunca usam, desfalecer. Ok. Sim. And then he finishes this parable with a question. E então ele termina esta parábola com uma questão, uma pergunta. Even though he says that the Lord will avenge them speedily, he will do it quickly. E mesmo que quando ele diz que Deus fará justiça e fará rapidamente, He asks, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? ele também questiona, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Why? We spoke about this the last time I preached. Nós falámos sobre isto da última vez que eu preguei aqui. And I remember I said that that's the one thing that Jesus will be looking for when he comes to the earth. E eu referi sobre aquilo que Jesus vai procurar quando ele vier à Terra. And it's faith. E é a fé. And we spoke about how faith comes through obedience and the marriage between the two. E nós falámos sobre como a fé vem através da obediência e o casamento entre as duas. So why is faith so important? E então, por que a fé é tão importante? We know salvation is through faith. Nós sabemos que a salvação é através da fé, But is the purpose of faith just salvation? mas será o propósito da fé apenas a salvação? Is the purpose of faith a means for us to get something from God? Será o propósito da fé um meio para nós conseguirmos alguma coisa de Deus? Is it a way for us to get the blessing or something? Será um meio para nós conseguirmos a bênção ou outra coisa? I think it's deeper than that. I think there is no way to live the Christian life effectively
Eu acho que é muito mais profundo do que isso. Eu acho que não existe uma forma de nós vivermos uma vida cristã efetivamente without this faith that Jesus speaks about in this parable. sem esta fé que Jesus fala nesta parábola. Because I don't know if you've noticed along the years that you've been on this earth, Eu não sei se aperceberam durante os anos que têm estado neste mundo, but things don't always go how we want them to. que as coisas nem sempre vão como nós queremos que elas aconteçam. Sometimes there is injustice. Por vezes existe injustiça, Many times we can do good and evil would be paid back to us. ainda que e por muitas vezes, se calhar, fazemos o bem, mas aquilo que recebemos como retribuição é o mal. Sometimes you treat others well and they don't treat you the same way. Por vezes tratamos outras pessoas bem, mas elas não nos tratam da mesma forma. Sometimes you seek justice, Por vezes busca justiça, like this widow, tal como esta viúva. and there's an unjust judge in your way who will not give it to you. E existe um juiz injusto no teu caminho e que não te dá essa justiça. Sometimes those who have power and authority, they use it for the wrong reasons. Por vezes as pessoas que têm poder e têm autoridade usam-nos pelas razões erradas. So how can we, as Christians, endure these sort of trials? E então como é que nós, como cristãos, podemos enfrentar este tipo de desafios? Yeah. Sorry. How can we see, like Jesus says, iniquity abounding, sin multiplying? E então como é que nós podemos ver e identificar esse mal a multiplicar-se, não? Os pecados? Sim, sim. And while at the same time not letting our love grow cold. E ao mesmo tempo não deixar que o nosso amor esfrie. Because Jesus warns us, he does a cause and effect relationship between the two. Porque Jesus alerta-nos sobre isso, que existe uma causa e efeito. Yeah, in Matthew 24, when he's talking about what is to come, E em Mateus 24, quando ele fala sobre aquilo que ainda está por vir, he says that because iniquity will abound, the love of many will grow cold. e ele diz que por causa da iniquidade, o amor no homem, O amor de muitos esfriará. Sim. o amor de muitos Sim, exato. esfriará. Exatamente. So there is a need for us to protect ourselves from this. Então existe uma necessidade de nós nos protegermos disso mesmo. And Paul, when he writes to the Ephesians, he talks about something called the shield of faith. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre algo que é o escudo da fé. And he says it quenches all the darts of the evil one. E ele diz que consegue defender todos os dardos do inimigo. Yeah. And I don't know if you know how a shield works. You put it in front of you, E vocês sabem como funciona o escudo, certo? Que colocas à tua frente, and the arrows or the darts, they still come. mas as setas ou os dardos, eles continuam a vir na tua direção, But you are protected. mas estás protegido. Does this mean that it doesn't mean that, of course, things will not happen to you or everything will go how you want it? Isto não significa que coisas não te vão acontecer e que tudo vai acontecer tal e qual como tu queres. But with faith there is a protection that goes beyond the physical. Mas com a fé existe uma proteção que vai além da proteção física. So that's what I want to bring to you first, that faith is what protects our hearts. E é isso que eu quero trazer em primeiro lugar, que é a fé protege os nossos corações. When he says, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Quando ele diz que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, Jesus isn't just asking that when the Son of Man comes back, will people still believe? aquilo que Jesus está a questionar é que quando o Filho do Homem regressar, será que as pessoas ainda vão acreditar? It's a faith that goes beyond believing. É uma fé que vai além da crença. It's like Jesus' heart, he's crying out, it's saying, when the Son of Man comes back. É como se o coração de Jesus estivesse a clamar e a dizer, quando o Filho do Homem regressar, When all these evil things that will that will happen over the earth, when they have happened, quando todas estas coisas más que irão acontecer no mundo, na terra, quando elas acontecerem,
will there still be this kind of unshakable, unwavering faith, Será que ainda vai existir esta fé inabalável, which endures every hardship thrown in its way and doesn't lose its goal or its purpose? que mantém o coração forte e focado no seu propósito? Will people still pray fervently and continually for a purpose? Será que as pessoas continuarão a orar fervorosamente e com propósito? Or will they just back out when they see that it's not exactly working? Ou será que vão apenas falar quando veem que as coisas realmente não estão a acontecer como queriam? Will they be able to contend for days, for nights, for months, for years? Será que eles se irão manter durante dias, semanas, meses, anos, Until they see God's promises come to pass? até que eles vejam as promessas de Deus? Or are we just going to turn it into some kind of method to try to get something, see if it works? Ou será que iríamos passar a ter um método só para ver se funcionava e conseguirmos aquilo que queremos? Will we just quit when it becomes too hard to deal with injustice? Será que iríamos desistir quando se torna mais difícil, quando se torna injusto? When we start looking at God's promises and we don't see them panning out exactly? Quando começarmos a olhar as promessas de Deus e vermos que elas não são exatamente aquilo que nós queríamos? Will we just find excuses and say that God didn't really mean it somehow? Será que vamos começar a arranjar desculpas e dizer que talvez Deus não queria assim, desta forma? Or are we going to endure and show persistence and real perseverance? Ou será que vamos aceitar e mostrar persistência e perseverança? Even when nothing really looks like it's going our way. Mesmo quando as coisas parece que não acontecem da forma que nós queríamos. You see, there's a reason that Paul, he says in one of his last letters to Timothy, E há uma razão para algo que Paulo disse numa das suas últimas cartas para Timóteo. he says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. E ele diz que eu lutei um bom combate e eu guardei a fé. Não, eu terminei a finalizei carreira, terminei a carreira e guardei a fé. And he's not talking just about how he kept believing in God, E ele não fala só sobre o facto de que ele continuou a acreditar em Deus. because I think faith here means more than that, it means a perspective. E acho que porque aqui a fé, acho que significa algo mais do que isso. Significa uma perspectiva também. That no matter how much injustice or evil or hardship or things contrary you are enduring, Porque não importa aquilo que estás a atravessar, sejam elas injustiças ou não. E Paul says that he will keep living for the same goal. He will keep living with the same perspective. Aquilo que o Paulo está a dizer é que ele vai continuar a viver com a mesma perspectiva, ele vai continuar a viver com o mesmo objetivo. He's not going to let his heart be worn out just by how others treat him. E ele não vai deixar que o seu coração se perca pela forma com que os outros lhe tratam a ele. No, he will keep living the way God called him to live, Ele continuará a viver da forma que Deus o chamou para viver. no matter how persecuted he would be for it. Não interessa o quão perseguido ele seria. And in the same way, we should see things the same way. E nós deveríamos ver as coisas da mesma forma que Paulo. And not just for living, but in our prayer life as well. Não só na forma como vivemos, mas também na nossa vida de oração. If we know there's something that God has called us or a promise that God has on our lives, Se existe algo que nós sabemos que Deus nos chamou para fazer ou que Deus tem estado a chamar, if we know that it's from God, se nós sabemos que vem de Deus, there's no reason to stop believing even when everything looks like it's going in the opposite way. não há razão alguma para deixarmos de acreditar, mesmo que as coisas parecem que vão no sentido oposto, Because he doesn't lie. porque Ele não mente. Amen? Amém? This is what I believe Jude calls contending for the faith. E acho que aquilo que Judas diz é que ficarmos Contender contentes, pela fé, ou lutar pela fé. lutar pela fé. He says in verse 3, he says, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you
exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. E então no verso 3 ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. And he goes on to talk about evil men who cause divisions. E ele continua a falar sobre homens maus, sobre homens que causam divisões, Men who take advantage of others. homens que tomam, que aproveitam-se de outros, Men who mock them. Pessoas que gozam deles. And when he finishes talking about all of these things, he says in the next verse, E quando ele termina de falar todas estas coisas, ele diz algo no verso seguinte. he talks about everything the others do wrong, Ele fala de tudo aquilo que os outros fazem de errado, but he puts the focus on you. He says, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life." e ele diz, ele aponta o dedo também para, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. So point number 2 is we need to take personal responsibility for our lives. Então, ponto número 2, nós temos que tomar responsabilidade nas nossas vidas. You know why? Sabem porquê? Because you're not going to stand before the throne of God in the last day, Porque não estarás diante do trono de Deus no último dia. and you will look into his eyes of fire and love, Vais olhar nos olhos dele, nos olhos de fogo e de amor, and you're not going to be able to play the victim and blame others for your conduct. tu não vais conseguir bancar a vítima e culpar os outros sobre a tua conduta errada. You're not going to be able to say that I only did this because everyone was so unfair with me. Não poderás dizer que eu só fiz isto porque todos eram tão injustos comigo. So let's not think that way now, Não vamos pensar dessa forma agora, or we will really miss fulfilling the purpose God has for our lives. ou então vamos perder aquilo que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Because if you look at the way everyone else is acting or how they treat you, Porque se olhares pela forma como os outros agem e pela forma como eles te tratam, you'll find as many reasons as you want to not live the way God calls you. vais encontrar 1001 razões para não viver da forma que Deus te chamou para viver. But the Lord says, "Be holy as I am holy." Porque o Senhor diz, sê santo tal como eu sou. Ephesians 5, verses 1 and 2, he says, "Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love, as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma." Em Efésios 5, em versos 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. So what was the perspective Christ had? Então, qual era a perspectiva que Cristo tinha? To endure every hardship that he went through. Que perseverar To endure every hardship that Jesus endured. Every Okay. problem, every... de permanecer e de perseverar em todos os problemas e dificuldades. What motivated him to go through every injustice that he went to? O que é que o motivou a passar por todas aquelas injustiças que ele passou? Because if we want to talk about someone who was done wrong, Porque se quisermos falar sobre alguém que sofreu algo e foi injustiçado, there's no better example than Jesus. não existe um exemplo melhor do que Jesus. And we're told to follow him. E nós fomos ensinados a segui-lo. It says he is the author and the finisher of our faith. Ele diz que ele é o autor e é onde a nossa fé termina.
So this perspective, it's here, as Christ also has loved us. E então essa perspectiva está aqui. Tal como Cristo nos amou, So we also walk in love. então também nós temos que andar em amor. So we have to think, what is my responsibility? Então nós temos que pensar qual é a minha responsabilidade, What is going to be my focus? qual é que vai ser o meu foco. I will look unto him, Então é olhar para Ele, Christ, Cristo, the ultimate example. o último exemplo, o derradeiro exemplo. Even when sin and iniquity, even when they abound on this earth, Mesmo quando o pecado e a iniquidade andava com Ele nesta terra, I will, andava perto dele, não com Ele. yeah, and with us as well. E conosco, I will purpose in my heart to not let myself become a product of how others treat me. eu tenho que colocar no meu coração que não me vou tornar um produto daquilo, da forma com que os outros me tratam. He says to repay evil with good. Ele diz para pagarmos o mal com amor, He says to repay unkindness with kindness. e ele diz para pagarmos a falta de bondade com bondade, He says to bless those who curse us. para abençoarmos aqueles que nos maldizem, I don't think it's nos amaldiçoam. something we can do on our own. E eu acho que isto não é algo que nós consigamos fazer por nós próprios. Actually, I would say we're as powerless as that widow in front of the judge. Eu acho que, eu até diria que nós somos tão sem forças e sem poder, tal como aquela viúva em frente ao juiz. But we just read from what Jude wrote. E então, mas nós lemos também sobre aquilo que Judas escreveu. He says, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. E em que ele diz que edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Keep yourselves in the love of God. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Even when all of these evil men are doing all of these things and they mock you and they take advantage of you, Mesmo quando as pessoas, o homem, te fizer mal, gozar de ti, tratar-te mal, you keep yourselves in the love of God. vocês conservam-se no amor de Deus. This doesn't mean, okay, that you're just going to let people walk over you somehow. Não, isto não quer dizer que vais deixar que as pessoas passem por cima de ti só porque sim, But you're not going to let their sin create sin inside of you. mas não podes deixar que o pecado deles crie pecado dentro de ti. Because that's the devil's greatest strategy. Porque essa é a estratégia mais forte do diabo. And it works. E funciona. And it has been working since the beginning. E tem funcionado desde o início. But we have weapons. Mas nós temos armas. We have weapons, we have an armor, Nós temos uma armadura, nós temos armas. and we have a shield of faith. E nós temos um escudo da fé. We have a perspective. Nós temos uma perspectiva. And it's the same perspective Jesus had when he was on the cross. E é a mesma perspectiva que Jesus tinha quando ele estava na cruz. And he said, "Forgive them, Father, for they know not what they do." E em que ele disse, perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. So faith sees beyond. Portanto, a fé vai além. Faith sees beyond what it seems, what people are doing. É além daquilo que parece, daquilo que as pessoas fazem. Faith sees that there is value in the person who is wronging us. A fé consegue ver que existe valor na pessoa que nos injustiça. Just like there is value in us even when we make mistakes, Jesus sees our value. Tal como existe valor em nós, mesmo quando nós cometemos erros. Jesus vê o nosso valor. So if he forgave us, how can we not forgive? Portanto, se Ele nos perdoa a nós, como é que nós não perdoamos? But like we spoke, prayer in the Holy Spirit is the only way to do this. Mas tal como nós falámos, a fé, a oração no Espírito Santo é a única forma de conseguir isto. It's the only thing that keeps us in the love of God É a única coisa que nos mantém no amor de Deus. in the face of great wickedness. E quando enfrentamos Grande maldade. grande maldade. And just as we read in the beginning, it is necessary to pray always and never lose heart. E tal como nós falámos no início, orar constantemente e nunca perder o nosso coração. And it's not just going to happen in our own strength. E isso não vai acontecer apenas e só pelas nossas próprias forças. Because it is a spiritual battle.
Porque é uma batalha espiritual for our souls. pelas nossas almas. It's not a spiritual battle for your property. Não é uma batalha espiritual pela tua propriedade. It's not a spiritual battle for your car, for your house. Não é uma batalha espiritual pelo teu carro, pela tua casa. The enemy's target isn't your health. O alvo do inimigo não é a tua saúde. The enemy's target is your soul. O alvo do inimigo é a tua alma. And if he can get you to lose your soul, that's good for him. E se ele conseguir que tu percas a tua alma, é bom para ele. But if he can get you to be a Christian, still be a Christian, Mas se ele conseguir que tu te mantenhas um cristão and think the same way the world thinks, e pensar da mesma forma que o mundo pensa, and be just as hopeless as everyone who doesn't know Christ, e viver sem esperança, tal e qual como todas as outras pessoas que não conhecem a Cristo, and be just as focused on your own self as everyone else who doesn't know Christ, e estiveres focado apenas em ti próprio, tal e qual como as outras pessoas que não conhecem a Cristo, then I think for Satan it's a greater victory for him than to get you to deny your faith. para Satanás, então, acho que é uma vitória ainda maior ver que tu negas a tua própria fé. Because when you're a Christian, Porque quando tu és um cristão, when you say you are a Christian, quando tu dizes que és um cristão and you live like everyone else, e vives como todos os outros, everyone else thinks that being a Christian means nothing. todos os outros pensam que ser cristão não significa nada. You're, there's an expression in the Bible that I'm forgetting, but it's Existe uma expressão na Bíblia que eu estou aqui, não me estou a conseguir lembrar. but you're confessing godliness but denying its power. Tu confessas a Deus, mas negas o seu poder. So you will make God look powerless in front of everyone else. Tu fazes com que Deus pareça que não tem poder nenhum em frente a todos os outros. So we really need this communion with the Holy Spirit Então nós precisamos desta comunhão com o Espírito Santo in order for us to live effective Christian lives. para que possamos viver uma vida cristã e correta. We can't just try to imitate Jesus. Não podemos apenas tentar imitar a Jesus. The Holy Spirit must be the one transforming us. O Espírito Santo tem que ser aquele que nos transforma. And Paul describes this very well in his second letter to the Corinthians. He says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." E Paulo diz isto em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Because there's a great calling for our lives. Porque existe um grande chamado para as nossas vidas. There's a great purpose that God calls us to fulfill. Existe um grande propósito que Deus nos chama para cumprir. And if you read, for example, in 1 Peter chapter 2, E se lerem, por exemplo, na 1 Pedro capítulo 2, from verse 20, it's very intense. a partir do versículo 20, é intenso. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, but who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Então, 1 Pedro 2, versículos do 20 ao 23. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amen. Amém. Jesus says, "Learn from me, for I am humble." Jesus diz, aprendam comigo, pois eu fui humilde. And
You can find absolutely no greater humility than this. E não podes encontrar humildade maior do que esta. The Son of God, the Almighty, O Filho do Deus Todo-Poderoso, the Creator becoming creation o Criador tornar-se criação, and living among us viver entre nós and letting creation e, do this to Him. e deixar que a própria criação lhe fizesse isto. He committed Himself to Him who judges righteously. Eu. Sorry, Uh, era só para ler igual. Ah, está aqui, ok. Ele entregava-se àquele que julga justamente. So this is the one we are really standing before. E é à frente deste que nós estamos. When we are seeking justice, Quando nós buscamos justiça, when we are before a wicked and just judge, e quando nós estamos diante de um juiz mau e injusto, when we stand before someone who treats us wrong, quando estivermos em frente àquele que nos trata mal, when we are before our adversary, quando nós estamos diante do nosso adversário, from the one whom we are trying to seek justice from, daquele a quem nós estamos a tentar e buscar justiça, we are actually standing before Him who judges righteously. nós estamos de facto diante daquele que julga justamente. So we don't fight fire with fire Nós, portanto, não lutamos fogo com fogo against the world. contra o mundo. We will not act in dishonest ways just because everyone around us is dishonest. Não vamos agir de forma desonesta só porque todos à nossa volta agem dessa forma. We will not respond in anger towards someone who insulted us. Não vamos responder com raiva àquele que nos insultou. We will not let the sin of others produce sin inside of us. Não vamos deixar que o pecado de outros produza pecado em nós. Because that is the strategy of the devil, Porque isso é a estratégia do diabo. to cause iniquity to abound in such a way, Que causar iniquidade, viver em nós de tal forma, or the iniquity to abound in the world in such a way, ou viver num mundo de tal forma essa iniquidade, that our love would grow cold que o nosso amor cresça frio and we would confess to be Christians e que nós confessemos que somos cristãos, and yet live like the man who doesn't fear God. mas no entanto viver como os homens que não temem a Deus. So we stand before Him who judges righteously. Então nós estamos diante daquele que julga justamente. So when this widow, she is seeking justice from the unjust judge, Então esta viúva que busca essa justiça do juiz que era injusto, let's think who is the one who really has authority. vamos pensar que na verdade quem é que é aquele que tem a autoridade. Because when you look at it, it looks like the unjust judge has power over. Porque quando olhas aqui para esta parábola, parece que o juiz é que tem o poder sobre este mundo injusto. He has power over life and death. Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. He's the one who can make justice for this widow Ele é quem pode trazer justiça a esta viúva or deny her case. ou negar o seu caso. The one who can make her adversary pay his debts or let him go free. Aquele que tem o poder de fazer com que o seu adversário pague as suas dívidas ou deixá-lo ir. So we have here a widow, someone completely powerless. Então temos aqui uma viúva, uma pessoa sem qualquer poder. He's standing before someone who supposedly wields all the power, E está diante daquele que supostamente tem todo o poder, and he wields it without any fear of God e ele vive sem qualquer temor a Deus and doesn't care about anyone but himself. e não quer saber de ninguém a não ser de si mesmo. So why does she persist? Então porquê é que ela persistiu? Why doesn't she give up when she understands the judge doesn't care about her case? Porquê é que ela não desistiu quando percebeu que o juiz não queria saber do caso dela? Because there is one who judges righteously, Porque existe aquele que julga justamente. and his authority is over the authority of any judge E a autoridade dele está acima da autoridade de qualquer juiz. or ruler Ou, or government. ou acima de qualquer governo.
This judge reminds me of another man in Scripture. Este juiz faz-me lembrar de um outro homem nas Escrituras And he stood before Jesus. e que esteve diante de Jesus And he started to fear. e ele começou a temer. He started to fear that Jesus was really the Son of God. E ele começou a temer que Jesus era realmente o Filho de Deus. And he didn't want to have any part in condemning him unjustly. E ele não quis ter parte no facto de lhe estarem a condenar injustamente. So he threatened the Lord. E então ele ameaçou. He said in John chapter 20, he said, then Pontius Pilate said to him, Are you not speaking to me? Do you not know that I have the power to crucify you and the power to release you? And Jesus answered, You could have no power at all against me unless it had been given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? E respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus was standing before the one who judges righteously. Jesus estava diante daquele que julga justamente. God is the ultimate authority. Deus é o derradeiro, é a autoridade derradeira. He's the ultimate authority in our lives. Ele é a autoridade derradeira sobre as nossas vidas. He's the one to whom we surrendered our lives. Ele é aquele a quem nós entregamos as nossas vidas. When we came to faith, Quando nós vimos em fé, He's the one who determines if we live or die. é Ele que determina se nós vivemos ou morremos. The word says that the Lord has the heart of the king in his hands. E a palavra diz que o Senhor tem o coração de um rei nas suas mãos. And he turns it wherever he wishes. E Ele usa para onde Ele quer. In Proverbs 21, if you want to see it, he says the king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. Em Provérbios 21 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. And when we are contending for something that is right, E quando nós estamos voltados para algo que está certo, when we are fighting a spiritual battle for justice, quando nós lutamos uma batalha espiritual por justiça, or for God's promises to come to fruition, ou para as promessas de Deus virem até nós, without letting our love grow cold, sem deixar que o nosso coração, o nosso amor cresça de uma forma fria, esfrie, exato. Sorry. Even if outwardly, even if it looks like we are addressing some unjust judge, Mesmo que nós nos estejamos a dirigir àquele que parece que é um juiz injusto, the unjust judge must bow to the authority of the one who judges righteously. o juiz injusto tem de se prostrar sobre o poder e a autoridade daquele que julga justamente. Amen? Amém? Amen. Good. So, small recap, Então, um pequeno resumo just so we hold this word in our hearts. para que guardemos esta palavra nos nossos corações. Faith is what protects our hearts. A fé é o que protege os nossos corações. God gave us a shield of faith. Deus deu-nos um escudo da fé. It's the perspective from which we live our lives. É a perspectiva para a qual nós vivemos as nossas vidas It must be unwavering, unshakable, e essa fé deve ser inabalável. even when it looks like everything contradicts it in this world, in this physical world. Mesmo que o mundo à nossa volta contradiga, ou parece que contradiga. Second point is we have to take personal responsibility for our lives. O segundo ponto é que nós temos que assumir responsabilidade pessoal pelas nossas vidas. God will not accept any excuses, Deus não vai aceitar desculpas, so let's not make them. então não vamos inventá-las. And prayer in the Holy Spirit is the only way that we can achieve to live the way God calls us to live. A oração no Espírito Santo é a única forma de fazermos isto e de viver tal qual Deus quer. And we stand before the one who judges righteously,
Nós estamos diante daquele que julga justamente, even when it seems like everything around us is unrighteous. mesmo quando tudo à nossa volta parece que é injusto. He is the ultimate authority on our lives. Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Amen. Amém? So we will pray. Então vamos orar. Holy Spirit, we just want to thank you for your word. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra. It is life. Ela é vida, It is a lamp for our feet. é uma lâmpada para os nossos pés, It is something that we can completely depend upon at every moment of our lives. é algo que a nossa vida depende completamente, em cada momento. Father, I thank you that every time we look into your word, Pai, nós te agradecemos porque cada vez que nós olhamos para a tua palavra, it says the exact same thing regardless of the circumstances. que diz exatamente a mesma coisa, independentemente das circunstâncias. So Father, we want to keep this word, hold it in our hearts, Lord, Então, Pai, nós queremos guardar esta palavra no nosso coração, Senhor, so that we would not sin against you. para que não pequemos contra ti. And Lord, that your Holy Spirit would work in us, Então, Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, and that we would know you more, Lord, as we para que put it in practice. possamos conhecer mais de ti e o possamos pôr em prática. Amen. So Lord, I just want to pray Pai, Senhor, nós queremos também orar for an anointing, Lord, in the hearts of everyone who is listening to this word, Lord. por unção no coração de cada uma das pessoas que ouviu e ouve esta palavra, Senhor, Of your Holy Spirit, for us to be able to put it in practice. para que o teu Espírito Santo nos dê a capacidade de a pôr em prática. Lord, that it would come to our hearts and minds when situations arise, Pai, que venha sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes quando as situações surgirem, when we are confronted with injustice, quando formos confrontados com injustiça, when we are confronted with things that it looks like we can't change them, quando somos confrontados com coisas que nós não podemos alterar, não podemos mudar, when it feels like maybe we have to give up. que quando temos aquele sentimento de que talvez seja melhor desistir, Lord, that if we know that we are contending for your will, Pai, que nós saibamos que se estamos a nos debruçar sobre a tua vontade, if we are fighting, Lord, for what you promise us, Lord, se estivermos a lutar por aquilo que tu nos prometeste, we can never lose heart. então nós nunca percamos o nosso coração. Lord, I ask you for supernatural grace over each one of us, Lord. Pai, nós pedimos uma graça sobrenatural sobre cada um de nós, In the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém. Stephen, let's go.